Boa noite, uma linda noite para você. A nossa live que era pela manhã não aconteceu, eu marquei para tarde, não aconteceu. Por quê? Porque quando nós estamos lidando com parto e parto normal, natural, nós não temos uma hora real para que ele aconteça. Ele pode acontecer quando é a hora dele acontecer. Então nós não podemos precipitar nem nada, nós temos de esperar, aguardar o momento certo. E interessante que hoje eu fiquei às voltas com parto e o tema da live de hoje é depressão pós-parto. E quando nós falamos em depressão pós-parto, todo mundo já pensa em quem? Na mãe, na mulher, que acabou de ter um bebê. E se esquece do homem. Gente, homem também tem depressão pós-parto. Você sabia disso? Pois é. De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 25% das mulheres no Brasil sofrem de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, quando está no início, ela ainda tem maneiras de você recorrer e se livrar dela. Passado algum tempo, ela vai se tornando crônica. Então, vamos entender um pouco sobre isso. A mulher, ela está grávida, ela está plena, ela está ali com o filho, tal. Com o parto, primeiro, nós temos uma variante, né, muito grande de mudanças hormonais. Primeiro ponto. Segundo, todo o planejamento que ela fez de cuidar do bebê agora se torna uma realidade. Ela tem uma pessoa nova que é responsabilidade dela e que ela vai ter que cuidar 24 horas do dia. Só que muitas vezes ela não está emocionalmente preparada para isso. Já com relação ao homem, não. A depressão pode começar no finzinho da gestação, entre o 8º e 9º mês. Por quê? Porque ele percebe que a mulher com quem ele se casou, naquele momento já não é mais a mulher dele. Ela é a mãe do filho dele, ela está em final de gravidez, ela tem 1000 outras preocupações e ele fica meio que deixado de lado. Juntamente com isso, com esse deixado de lado, ele começa a pensar no aumento das responsabilidades que ele terá a partir de então. Estamos falando, é claro, daquele homem responsável, aquele homem que vai assumir o papel de pai, que assume o papel de marido, de protetor, de zelador pela família. Aumenta a responsabilidade dele. Porque agora ele não é só o filho e o marido, ele é filho, marido e ele é pai. E como pai, ele tem o conceito e o desejo e talvez o dever, né, de ser um pai melhor do que o pai que ele teve. E tudo isso fica na cabeça dele. Por quê? Porque ele não tem referencial muitas vezes. Então, muitas vezes ele teve um pai que não cumpriu totalmente, com qualidade, os seus papéis de pai. E ele agora quer ser um pai melhor. Mas como que ele vai ser um pai melhor se ele não tem referencial? Então, ele começa a sofrer com isso. E ele é sempre deixado um pouco de lado, porque o foco é na mulher, na grávida e no bebê. Então, nós temos, de um lado, este homem meio sozinho, meio solto, mas pesando sobre o ombro dele uma carga de responsabilidade maior com o nascimento daquele filho. E você tem uma mulher que está gestando, ela está plena, ela está feliz, mas ela está prestes a assumir uma responsabilidade tão gigante que muitas vezes ela não parou para pensar sobre isso. Então junta a variação hormonal, junta a questão do corpo dela que está voltando ao normal, o corpo físico voltando ao normal, com as noites sem dormir, com a preocupação em cuidar bem daquele bebê. Né? Então o bebê demanda o quê? Atenção.
é troca de fralda, é a mamada, é o bem-estar do bebê. Então, tudo isso vai fazendo com que esta mulher vá ficando tão cheia de responsabilidades que muitas vezes ela também não foi treinada, educada ao longo da gravidez para isso. Nós temos poucos ambientes que preparam uma mulher para a maternidade, não só no aspecto físico, de gestar e parir e amamentar, mas também no aspecto emocional. Então, o que pode acontecer? O bebê, a mulher teve o filho, tal, ela vem para casa, os primeiros dias, aquela agitação, todo mundo na casa, mas o bebê tem dificuldade para dormir. O marido precisa dormir porque a licença paternidade já passou, então ela está exausta, porque ela também tem que dormir bastante, mas ela não consegue dormir. Por que ela não consegue dormir? Porque ela tem que dar atenção para aquele bebê. Então ela começa a ficar triste, e aí ela começa a assumir o quê? Sentimento de culpa. Nossa, eu não estou fazendo bem feito. Nossa, meu corpo não tá bom. Nossa, eu ainda estou gorda, ainda estou barriguda. Nossa, será que o meu seio vai cair? Baixa autoestima. O desânimo e o cansaço. Porque cuidar de um bebê demanda muito esforço físico e emocional também. E aí ela começa a ter o quê? Dificuldades de cuidar dela mesma. Então, ao mesmo jeito que o corpo está voltando ao normal, mas ela tem dificuldade de cuidar dela, de fazer um cabelo, de se arrumar. Por quê? Porque ela está mãe naquele momento, ela é mãe. E ela tem que se desdobrar. Olha o verbo, ela tem que se desdobrar. Todas as mães se desdobram. Isso acontece com todas as mães. A depressão não acontece em toda mulher, mas acontece em muitas. E isso é preocupante. Por quê? Porque essa mulher, ela pode começar a ter falta de apetite, falta de prazer nas atividades diárias dela, da vida, de cuidar do bebê. Ela passa a não cuidar do bebê. Ela passa a negligenciar o bebê. Então o bebê chora, ela não tem paciência, ela está irritada. Por isso que nós temos casos, muitos casos de mulheres que abandonam os filhos, jogam os filhos pela janela. Ah, mas é louca, tal. Não vamos julgar a pessoa, vamos entender. Então, depressão pós-parto é muito sério. Então, todos esses sintomas, todos esses efeitos, essa falta de cuidado consigo mesma, com o bebê, ela começa a chorar com muita facilidade. A gente começa a perceber isso a partir da 4ª semana após o parto. E percebeu isso na mulher, que ela tem estado muito cansada, se alimentando pouco, muito chorosa, muito triste, negligenciando muito o bebê. Sabe aquela coisa assim, chega a visita em casa, chega a mãe, chega a sogra, dá banho. Ah, quer trocar a fraldinha dele? Pode trocar. Ah, ele tá chorando. Não, mas ele não quer nada, não. Ou uma necessidade, uma urgência de tirá-lo do peito e já colocar na mamadeira. Desconfia, isso pode ser depressão pós-parto. E você percebendo que é depressão pós-parto, o que você deve fazer? Procurar com rapidez um psicólogo e um psiquiatra, os dois. Os dois têm competência suficiente para o psiquiatra vai medicar, encontrar a medicação certa para aquela mulher que está amamentando e o psicólogo para ouvir a sua dor, ouvir a sua queixa. Ela não está assim porque ela quer estar assim. Eu volto a dizer, depressão não é frescura, não é mimimi. E esta mulher, ela está precisando do quê? De ajuda, de ser ouvida. Eu tenho um trabalho que chama Honey Baby. O Honey Baby, a gente trabalha a gravidez toda da mulher. Então, ao longo da gravidez, eu vou percebendo se tem alguma tendência de depressão ou não, e já vamos trabalhando em cima disso, simulamos a vivência de um dia com o bebê, com os afazeres, né? Como que ela vai se virar na rotina dela, como esse bebê vai caber na vida dela, e ao mesmo tempo dar apoio ao marido.
respaldo ao marido, tornar o marido presente e uma presença real na educação do bebê. Então, quando chega na hora do parto, nós estamos lá juntos, como aconteceu hoje, eu acompanho isso, ela está hospitalizada, eu fico acompanhando, atenta a tudo que está acontecendo, para dar a ela o quê? Esse sentimento de pertença, validar o sentimento dela, validar o momento dela, validar a dor dela. E aí ela vem para casa e eu faço o acompanhamento por 1 ano. Por quê? Porque esse bebê saiu de dentro dela, veio para o mundo. No mundo ela tem que ensiná-lo. Depois chega aquela fase que ela tem que desmamá-lo porque ela volta para o mundo profissional, para a vida profissional dela. A mulher vai tendo o quê? Perdas. Perder o bebê de dentro do útero para o mundo, depois perder o bebê para o mundo, porque ela vai ter que continuar a retomar a vida dela profissional. Tudo isso são dores, e essas dores podem ser a causa da depressão pós-parto. Então, se você conhece alguém grávida, se você conhece um casal grávido, ou alguém que acabou de ter um bebê, atenção, fique atento, porque nós podemos ajudar, nós devemos ajudar. Eu sou Mel Moura Moreno, e eu ajudo pessoas que se sentem deprimidas a terem escolhas e serem mais felizes. Hoje nós completamos o nosso 5º dia. Faltam 2, ok? E eu espero a sua presença. E se você quiser ter um acompanhamento por 7 dias comigo, um acompanhamento personalizado, individual, mantendo a sua privacidade, clique nesse link que está aqui em cima ou aqui embaixo e você poderá conversar comigo no privado, lá no meu celular, no WhatsApp, e nós temos um grupo específico para 7 dias de trabalho personalizado para você, para aquilo que você está sentindo. Quer você esteja com depressão, quer você seja o parente, o familiar de alguém com depressão. Desejo a você uma boa noite, abraços no seu coração e nos vemos amanhã. Até!